Então, pessoal, nós vamos fazer aqui, né, a resolução daquela lista que foi dada em sala. Uma lista de exercícios que contém questões do Enem. Eu vou ler as questões e logo em seguida a gente faz a resolução da mesma. Tá ok? Um dos modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana, o tímpano, vibrar. Nesse modelo, pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras nos tubos, com uma extremidade fechada pelo tímpano. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. A questão nos dá aqui uma figura, né, que nos mostra a estrutura do ouvido humano e aqui a comparação do canal auditivo, essa parte mais externa, onde nós temos aqui ao fundo o tímpano, faz uma comparação com um tubo sonoro fechado em umas extremidades. Essa extremidade fechada seria a localização, no caso, do tímpano. Considere que no caso de ressonância ocorra um sonó sobre o tímpano e que ocorra um ventre de onda na saída do canal auditivo, que tem um comprimento L de 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do ar é 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico, a frequência fundamental, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa, que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo, usando esse modelo, é... Aí nós temos aqui as opções, né? 0,25 kHz, 2,5 kHz, 10 kHz, 2.500 kHz e 10.000 kHz. Bom, nós vamos então resolver essa questão. Eu vou destacar aqui na questão alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, você tem que o canal auditivo é comparado então a um tubo sonoro. O tubo sonoro está mostrado na questão aqui, tá ok? Então, esta figura aqui, esse desenho aqui, ó, compreende o tubo sonoro. Agora, eu chamo atenção para muito cuidado, porque esse tubo sonoro aqui, essa figura do tubo sonoro, não está condizente com o que diz o texto da questão. Porque o texto da questão pede para a gente analisar uma situação em que no interior desse tubo sonoro, quer dizer, no interior do ouvido humano, seja formado uma ressonância de ondas estacionárias que está relacionada ao primeiro harmônico. Isso aqui não é o primeiro harmônico. Essa figura, ela não mostra o primeiro harmônico. Nós podemos ver aqui que nós temos 2 ventres e meio. Isso não é o primeiro harmônico. Mas vamos continuar aqui, né? Então, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que esse tubo também tem um comprimento aqui, ó, de 3,4 centímetros e que a velocidade da onda é de 340 metros por segundo. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte, né? Vamos resolver essa questão colocando aqui as informações e criando uma figura correta para a gente poder analisar o que é esse primeiro harmônico e aí, então, chegar à resolução da questão. Ok? Então, muito bem, como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, eu vou fazer aqui a figura, né, do tubo sonoro. Vai sair, né, não vai sair nada lindo não, mas vai assim mesmo. Então, o que seria o tubo sonoro? Seria algo muito parecido com isso aqui, ó, aqui no fundo o tímpano e aqui o canal auditivo. O que seria o primeiro harmônico? O primeiro harmônico em tubo sonoro de extremidade fechada é aquele onde nós temos um nó sobre a face fechada e um ventre na extremidade aberta. Ou seja, a gente teria algo parecido com isto aqui. A gente teria uma situação como esta aqui. Ficou um pouquinho torto, mas não tem problema não. Então seria isso que eu acabei de desenhar aqui, é a situação em que eu tenho o primeiro harmônico. O primeiro harmônico para tubo sonoro. Então é isso aqui, ó.
Esse primeiro harmônico, se você observar, isso aqui não dá um ventre completo. Isso aqui nós temos apenas meio ventre. Então, o primeiro harmônico corresponde a meio ventre de uma onda estacionária. Tá ok? Agora, a gente já sabe, né, das aulas, que quando eu tenho uma onda estacionária, se a gente parar e pensar bem, quando você tem uma onda estacionária, cada ventre da onda corresponde, né? Um ventre corresponde a meio lambda. Isso porque cada ventre, na verdade, a gente tem uma crista ou um vale. Se eu considerar cada ventre formando ora uma crista, ora um vale, nós temos que lembrar que ventres consecutivos têm que ter configurações diferentes, né? A hora que um é uma crista, o outro necessariamente será um vale. E como uma crista e um vale correspondem a um comprimento de onda, então eu tenho, na verdade, que cada ventre vale isso que eu coloquei aqui, ó. Cada ventre em uma onda estacionária vale meio lambda, meio comprimento de onda. É a partir daqui que nós vamos resolver a questão. Mas, professor, por que eu tenho que saber quanto que é o comprimento de onda? Porque, veja bem, a questão nos pede qual que é a frequência, tá? Existem duas maneiras da gente achar a frequência. Uma delas é a relação que existe entre frequência e período. Aquela que diz que a frequência é o inverso do período. E o que é o período? É o tempo necessário para ocorrer uma oscilação. Repare que a questão em momento nenhum fala em tempo. Nós temos aqui apenas comprimentos, né? Não está falando nada de tempo. Então, não é possível determinar qual que é o período da onda. Logo, eu posso achar a frequência como período? Posso, mas não é o caso que eu tenho aqui. Então, eu tenho que abandonar essa possibilidade e abraçar a outra. Qual que é a outra possibilidade? A gente conhece a equação fundamental das ondas. Qual que é a equação fundamental das ondas? Você lambe, tá ok? Você lambe farofa. Essa é a expressão fundamental das ondas. Aqui nós temos a velocidade, né, da onda. Aqui nós temos o comprimento de onda da onda. E aqui nós temos, portanto, a sua frequência. Então, veja, se eu quiser encontrar qual que é a frequência da onda, eu preciso conhecer a velocidade da onda e o comprimento de onda da onda. Repare que a questão nos dá a velocidade aqui, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então, eu conheço, sem dúvida alguma, eu conheço esse V que está aqui, ó, tá ok? Então, o V para nós vale 340 metros por segundo. Então, para mim achar o F, seria interessante que eu conhecesse quanto vale o comprimento de onda, coisa que eu ainda não sei quanto é. Então, nós vamos fazer um jeito de determinar esse comprimento de onda. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu sei que um ventre corresponde a meio lambda. Então, se eu tenho aqui no primeiro harmônico meio ventre corresponde, então, à metade de meio comprimento de onda. Pessoal, a metade de meio comprimento de onda é 1/4 do comprimento de onda. Então, se um ventre, tá ok? Vejam bem, se um ventre vale meio comprimento de onda, então eu vou ter que meio ventre vai corresponder a 1/4 do comprimento de onda. Então vejam, eu estabeleci aqui, ó, uma relação entre o ventre e o comprimento de onda. Mas veja, o ventre, eu não sei o que é o ventre, né? Mas eu sei de uma coisa. O canal auditivo todo vai ser ocupado por esse meio ventre. E reparem, nós sabemos o comprimento do canal auditivo. O canal auditivo tem 3,4 centímetros. Isso quer dizer
que a minha extensão, o comprimento desse meio ventre, corresponde a 3,4 centímetros. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui um conjunto com duas informações. Quais são essas duas informações? Eu sei que meio ventre, tá, corresponde ao canal auditivo, ou seja, vale 3,4 centímetros. Mas eu sei também que meio ventre corresponde a lambda sobre 4. Ora, se meio ventre vale 3,4 centímetros, porque ele preenche todo o canal auditivo, que tem 3,4 centímetros. E esse meio ventre também corresponde a lambda sobre 4, então eu posso escrever sem problema nenhum que a 3,4 centímetros corresponde a lambda sobre 4. Ou seja, trazendo esse 4 para cá, eu vou ter 4 vezes 3,4 centímetros, que vale o meu lambda. Reparem que ao trabalhar com essa igualdade, eu estou aqui criando uma condição para que eu conheça quem é o comprimento de onda. E veja, para mim achar a frequência, eu preciso conhecer exatamente quem é esse comprimento de onda. Está aqui, ó. Eu vou encontrá-lo aqui, ó. Vou encontrar aqui. Então, quem é o comprimento de onda? 4 vezes 3,4. Então, se você pegar o 3,4 e multiplicar por 4, você tem 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1 dá 13. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, nós temos que o lambda corresponde a 13,6 centímetros. Olha aqui, galera, eu encontrei qual que é o comprimento de onda da onda estacionária que ressoa dentro do canal auditivo quando ele está oscilando aí, ó, no primeiro harmônico. Olha que bacana. Eu não sabia nada disso, mas eu, juntando as informações, eu acabo de descobrir que o comprimento de onda é 13,6 centímetros. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, o comprimento de onda pode ser maior do que o próprio tubo do ouvido? Pode. O comprimento de onda pode ser maior que o tubo, pode ser igual ao tubo, pode ser menor do que o tubo, tá ok? Então vamos lá agora. Uma vez que eu conheço o comprimento de onda, eu vou pegar a minha expressão fundamental das ondas, as informações que eu tenho e vou tentar achar a frequência, tá ok? Como é que nós vamos achar essa frequência? Vamos pegar a expressão você lambe farofa, tá ok? E vamos substituir os valores. Quem são esses valores? Veja, a velocidade é 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. O comprimento de onda está 13,6 centímetros. Mas aí tem uma incoerência, né? Porque nós temos aqui, ó, centímetro e aqui nós temos metro. Então, antes de usar esse comprimento de onda, eu vou passar isso aqui para metro, tá ok? 13,6 centímetros corresponde a 0,136 metros. Lembrando que eu estou utilizando para transformar centímetro para metro aquela igualdade que me diz que 1 metro tem 100 centímetros, tá ok? Então, para transformar centímetro em metro de maneira prática e rápida, basta pegar o valor que você tem em centímetro e dividir por 100, tá ok? Foi o que eu fiz aqui, ó. Portanto, eu sei que o meu comprimento de onda será de 0,136 metros. Isso aqui vai me permitir achar, portanto, a frequência da onda. Antes de calcular a frequência, eu vou fazer uma simplificação. Eu vou cancelar metro com metro. Reparem que vai sobrar aqui, ó, por segundo. Pessoal, por segundo é Ré. Então eu já tenho aqui a unidade de frequência, que é o Ré. Tá ok? Então, trazendo esse número para cá, ele está multiplicando F. Eu vou trazer ele para cá dividindo. Eu vou ter então 340 por segundo dividido por
0,136. Isso aqui vai me dar o valor do F. Então, se a gente pegar aqui, ó, o 340 e dividir por 0,136, eu igualo as casas, removo a vírgula, desconsidero a vírgula. 340 por 136 são 2. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho aqui, ó, 272. Vamos resolver a conta, né? 10 menos 2 dá 8. 3, 13 menos 7, 6. Tirei 1 daqui, 2 menos 2 dá 0. Trazendo um 0 aqui para baixo, 680 por 136. Eu vou arriscar aqui um 5, porque 5 vezes 6 dá 30. Vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 dá 18. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1 dá 6. Olha que bacana. Deu certinho. Os dois zeros que eu não baixei, eu vou trazer para cá. Então, eu acabo de encontrar aqui que 340 dividido por 0,136 são 2.500. Ou seja, eu acabo de achar quanto vale a frequência da onda, que é de 2.500 por segundo. Mais uma vez, por segundo, ok? Corresponde ao Hz. Então, eu tenho aqui 2.500 Hz. Tá ok? Esta é a frequência da onda. Olha que bacana! Eu vi 2.500 lá nas alternativas. Cuidado, cuidado. Olhe com atenção. A frequência, 2.500 Hz. 2.500 Hz. Vamos ver as alternativas. As alternativas nos dão 0,025 kHz, 2,5 kHz, 10 kHz e 2.500 kHz. O aluno desatento acha 2.500 aqui e automaticamente marca essa alternativa. Está errado, uma vez que 2.500 kHz são, na verdade, 2.500.000 Hz. Não é o valor que nós encontramos aqui. E, por fim, nós temos a opção de 10.000 kHz. Vamos lembrar? Não há a opção que nós achamos. Então, nós vamos ter que adequar o nosso resultado para que ele se encaixe em uma dessas opções que nós temos aqui. Como que nós vamos adequar esse resultado? Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou transformar 2.500 Hz em kHz. Qual que é a ideia? Eu tenho que lembrar que o K do kHz, esse K aqui, ele corresponde apenas ao 10 elevado a 3, ou seja, ele corresponde ao 1000. Então, eu vou escrever 2.500 Hz, mas transformando isso em kHz. Como que eu faço isso? Olha, veja só. Eu vou pegar o 2.500 e vou passar para a potência de 10. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou pegar aqui e vou colocar uma vírgula entre o 2,5. 2,5. Ok? Transformei 2.500 em 2,5. Vejam que eu diminuí o número, né? Eu estou reduzindo o número, 2.500 para 2,5. Eu tenho que preservar esse número. Ele tem que continuar valendo 2.500. Para ele continuar valendo 2.500, eu vou acrescentar aqui uma potência de 10 elevado a 3. Porque, veja bem, 10 elevado a 3 é 1000. Se você pega 2,5 e multiplica por 1000, você tem quanto? 2.500. Então, veja, de fato, esse número é igual a esse. Mas repare que a potência de 10 elevado a 3 é o K, de kHz. Então, eu posso pegar isso aqui, ó,
e escrevê-lo como sendo 2,5K. Esse K, mais uma vez, é um múltiplo que substitui a minha potência de 10. Então eu posso pegar a minha frequência de 2.500 Hz e escrevê-la como sendo 2,5K Hz, ou seja, 2,5 kHz. Consequentemente, ao fazer isso, veja, 2.500 Hz igual 2,5 kHz. Eu acabei de achar qual é a alternativa correta. Veja, 0,025 kHz, 2,5 kHz. Não preciso saber mais nada. A resposta correta, portanto, é a alternativa B. Esta é a resposta que corresponde à questão número 1 da lista. O restante das informações, tá? Ele pode ser desprezado, tá ok? Ele pode ser desprezado, tá ok? Então vamos continuar agora com a nossa segunda questão, tá certo?